O Verdão comprando mais uma fatia de um jogador importante do seu elenco. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre uma pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, pesquisa essa encomendada pela CBF. Toda vez que a gente traz pesquisas, gera muita polêmica. Primeira colocação nessa pesquisa do Flamengo, 26%. Corinthians aparece em segundo com 19%. São Paulo é o terceiro com 9%, o Palmeiras é o quarto com 7%. Na sequência, o Vasco da Gama 5%, o Internacional 4% e o Cruzeiro também 4%. Com 3% aparecem Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. 2% para Botafogo, Bahia e Fluminense. Outros times somam 11%. Gostaria que você usasse o espaço para comentar. Primeiro para dizer se acredita em pesquisas sobre tamanho de torcida. E depois, o que você pensa sobre esses números que eu apresentei, beleza? Hora de falar sobre os clubes brasileiros e o fair play financeiro. Ao longo da semana, a CBF anunciou como pretende começar a praticar o fair play financeiro a partir de 2026. Só para você entender, esse fair play financeiro tem a intenção de exigir que os clubes só gastem aquilo que são capazes de arrecadar, para acabar com essa história de clubes devedores. Pois saibam que se as regras que serão aplicadas a partir de 2026 já estivessem valendo no Campeonato Brasileiro do ano passado, só 7 dos 20 times da Série A seriam aprovados. Você quer saber quais são os 7, certo? Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá e Juventude. E a coisa mais alarmante vem agora. Falei sobre 7 clubes aprovados numa atmosfera ou numa demonstração de 20, certo? Pois saiba que desses 7, 4 caíram. Os 4 rebaixados estavam entre o grupo de times que respeitava o fair play financeiro. São eles o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Criciúma e o Atlético Paranaense. Sobre os 13 clubes que jogaram a Série A do ano passado e teriam sido reprovados se o fair play já estivesse valendo: Botafogo, que foi campeão, Fortaleza, quarto colocado, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Galo, Fluminense, Grêmio e Red Bull Bragantino. Para de falar sobre o Palmeiras, que vai adquirir mais uma fatia de Agustín Giai, lateral direito que havia sido comprado pelo São Lourenço. O time argentino procurou o Palmeiras demonstrando precisar de dinheiro. Os caras estão passando por uma crise gigante. E o São Lourenço perguntou se o Palmeiras não poderia adquirir os 25% do Giai que ainda estavam em contrato em posse do time argentino. O Palmeiras falou: tá bom, vocês estão apertados, a gente faz negócio, mas a gente quer pagar menos do que no valor combinado. No fim das contas, o acordo deve girar na casa de US$ 1.200.000 ou R$ 6.400.000, o que vai permitir ao Palmeiras, quando da venda do Giai, faturar bem mais. Só para completar, contar também que o julgamento de Vitor Roque, inicialmente marcado para segunda-feira, foi adiado para quarta-feira. Fiquei com uma dúvida e ainda estou tentando obter a resposta. Se o Vitor Roque for julgado e condenado na quarta-feira, ele pode pegar de 5 a 10 jogos por conta daquela postagem homofóbica após a vitória contra o São Paulo, se haveria tempo para que o Palmeiras conseguisse um efeito suspensivo, permitindo que o Vitor Roque enfrentasse o Vitória. Mas, como ele está com a seleção brasileira, é natural, não sei se vai ter tempo hábil, embora exista um avião fretado, enfim, a gente vai precisar aguardar cenas dos próximos capítulos. Contar também que o Palmeiras ofereceu ao STJD um acordo de transição disciplinar, para que em vez de pagar essa punição com jogos, que se encontre uma outra alternativa, permitindo que o Vitor Roque siga jogando com a camisa alviverde. Escreve: Nicola, será que se o Vitor Roque será julgado pelo STJD e tomar punição de jogos porque o Bruno Henrique não pegou nada? Então, Pedrinho, o julgamento do Vitor Roque está marcado para segunda-feira. E existe uma chance real dele ser punido. O artigo em que ele foi incluído pode causar uma punição de 5 a 10 jogos de suspensão. É óbvio que se ele pegar, por exemplo, 5, 6, 7 jogos, a quantia de jogos que ele pegar, o primeiro movimento que o Palmeiras vai fazer é pedir o efeito suspensivo, como aconteceu com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique pegou, no primeiro julgamento, 12 partidas de suspensão, o Flamengo conseguiu o efeito suspensivo, permitiu que o Bruno fosse jogando até o julgamento no pleno, que aconteceu nessa quinta-feira, e aí o resto da história vocês já sabem
o Bruno Henrique acabou absolvido de forma absolutamente esquisita, né? Nicola, é possível dizer que o Palmeiras quer de 4 a 5 reforços para o ano que vem e a prioridade seria o meio-campo? Deixa eu pegar essa pergunta para responder ou acabar com um boato que surgiu ao longo da sexta-feira. Não vou lembrar a página, mas uma página de pessoas que cobrem o Palmeiras afirmou que Moscardo, ex-volante do Corinthians, interessa ao Palmeiras. Estaria numa lista de reforços para o ano que vem. O Moscardo é representado pelo Juliano Bertolucci. Vocês lembram dele, né? Volante revelado pelo Corinthians, vendido ao PSG, nem estreou no PSG, foi emprestado para o Rennes da França na primeira temporada, por lá jogou 10 vezes e fez um gol, foi emprestado nessa atual temporada para o Braga. Também 10 jogos e um gol. No Braga tem sido mais reserva do que titular. Pois bem, entrei em contato e perguntei, como é que está essa negociação? O Palmeiras procurou, tem interesse e tal? E a pessoa falou, Nicola, com o staff do jogador não houve sondagem, contato, proposta, nada. Então a gente desconfia dessa história e mais, não há interesse do Moscardo em voltar ao Brasil por agora, tá? Boa noite, Nicola. Jogador Dudu, da base do Palmeiras, pode ser integrado ao elenco principal no ano que vem. Eu não conhecia esse Dudu. Fui descobrir que ele é tratado como uma das grandes joias da base do Palmeiras, porque o empresário dele é o pai do Hendrick. Louca essa história, né? Menino há bastante tempo lá no Palmeiras, super badalado. Deixa eu ver se há algum planejamento para que ele suba no ano que vem. Quer ver? Mandar mensagem para o Douglas. Douglas, boa noite. Tudo bem por aí? Alguma chance de o Dudu subir para o profissional já no ano que vem? Assim que tiver resposta ou do Júlio Casares, ou do Douglas Schwartzman, ou dessa aqui, a gente já vai colocando na tela, tá bom? Sobre o Dudu, vai depender muito sobre o Dudu no Palmeiras no ano que vem, menino da base. A promoção para o time principal vai depender muito do que ele fizer na copinha. Se fizer uma baita copinha, arrebentar, aí dá para imaginá-lo em algum momento ganhando oportunidades. Caso contrário, não. Beleza? Fala, Jorge, tudo bem? Deixa eu só tirar o som aqui. Como você tá? Então, Jorge, vai depender muito da copinha, né? Ele vai jogar a Copa. É engraçado que a Justiça Criminal eximiu o Dudu, enquanto o STJD o puniu. Pois é. Você me deu uma ótima lembrança. O Dudu foi punido com 6 jogos de suspensão pelo STJD depois de uma postagem endereçada a Leila em que ele manda um VTNC. Achei um dos maiores absurdos você punir um atleta, do ponto de vista esportivo, por uma postagem que não tem nada a ver com o futebol. E essa jurisprudência pode tornar a situação do Vitor Roque na próxima segunda-feira complicada. Vou usar o exemplo do Bruno Henrique, que foi absolvido pelo STJD nessa quinta-feira. Não vai cumprir nenhum dos 12 jogos que ele havia pego na primeira instância, tudo porque, por 6 votos a 3, optaram por excluir qualquer punição, exceto R$100 mil de multa, beleza? Pois bem, o Bruno Henrique é investigado pela justiça por conta de ter passado informações privilegiadas a seu irmão, que a repassou para uma série de familiares. Muita gente fez aposta no cartão amarelo do Bruno Henrique, e ele tem sido investigado. Vou até contar para vocês, quer ver? Quais são os crimes que estão sendo imputados a ele. Peraí. Mas ela deixa eu ver se eu acho na minha publicação. Cheguei a publicar um tema sobre essa situação. Peraí, Fiz uma postagem. O ponto é que o Bruno Henrique, se for denunciado pelo Ministério... O Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público por fraude esportiva e estelionato, tá? Então, o que o STJD considerou simples, tranquilo, e que não resultou em punição com jogos, nem suspensão em tempo, o Ministério Público entende que é uma fraude esportiva e estelionato. Só para vocês entenderem um pouquinho do que é o Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Bora falar agora sobre o Grêmio. Vem do Rio Grande do Sul a informação de que Rafael Veiga interessa ao tricolor. Você sabe que o Grêmio tem um novo presidente, Odorico Roman, e o Odorico é apoiado por 2 bilionários e muito gremistas, Celso Rigo e Marcelo Marquespan. Pois bem, com a ajuda desses empresários, o Grêmio pretende trazer pelo menos 4 reforços de peso, jogadores que cheguem para mudar o status do clube. A ideia é contratar um meio atacante, como o Rafael Veiga, a ideia é fechar com um atacante de lado de campo, como o Cebolinha, além de encontrar um ponta,
ou melhor, um centroavante e um zagueiro. Essas 4 buscas já começaram e o Rafael Veiga é um dos alvos. Tô para dizer para vocês que eu não acredito na possibilidade de acordo. Apesar das investidas do André Cury, representante do atleta, que tenta negociá-lo já há algum tempo, especialmente com clubes de fora, o Palmeiras sempre foi muito reticente em relação à ideia de abrir mão do Veiga. Veiga que perdeu espaço, perdeu moral, já não é mais protagonista como em outros tempos, mas ainda assim, negociá-lo com um rival brasileiro não me parece ser algo que o Palmeiras precise fazer. Se aparecesse uma oferta de 10, 12, 15 milhões de euros do exterior, acho até que o Palmeiras toparia negociá-lo. Pro Brasil, não vejo muita possibilidade. Eu gostaria de que você usasse o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o assunto, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Gabriel Moscardo interessa ao Verdão. Você lembra dele, né? Volante formado no Corinthians e negociado no ano passado com o PSG por 20 milhões de euros. Nessa sexta-feira, uma conta que cobre o Palmeiras assegura que o Moscardo faz parte dos planos do Verdão para a próxima temporada. Segundo informações, o Palmeiras estaria atrás de um 5 e de um 8. Entrei em contato com o escritório de Juliano Bertolucci, que representa o Moscardo, para entender se existe alguma negociação e a resposta, abre aspas, para nós não chegou nada. Nem consulta, nem proposta. E é muito difícil imaginar que ele volte ao Brasil em janeiro. Só para lembrar, né? Moscardo troca o Corinthians pelo PSG, operação de 20 milhões de euros, desde então nunca jogou pelo time da capital francesa. Acabou emprestado no primeiro ano para o Reims, 10 partidas e um gol. Nessa atual temporada foi emprestado para o Braga, com outros 10 jogos e mais um gol marcado. Coisa não anda muito boa nos últimos jogos, partidas mais recentes. Das últimas 3 partidas ele foi utilizado em apenas uma delas. Jogou os minutos finais, 7 minutos finais, contra o Moreirense, diante de Genk e Porto, nem sequer saiu do banco de reservas. Para completar o noticiário do Palmeiras, registrar que Flaco Lopes jogou bem pouco no amistoso na seleção argentina nessa sexta-feira contra Angola, lá no país africano. Ele entrou aos 39 minutos do segundo tempo, assim que a partida terminou, embarcou rumo ao Brasil em voo particular. A ideia é que ele esteja à disposição para enfrentar o Santos nesse sábado na Vila Belmiro. O fato de ter atuado bem pouco nos permite imaginar que o Flaco Lopes será titular diante do Peixe.